Obrigado, Senhor, por este tão belo dia. Feriado, mas é uma segunda-feira. Temos muitos dias para cada dia fazermos a feira, para o nosso abastecimento, nosso fortalecimento, o nosso provimento, nos prover daquilo que necessitamos para enfrentar os desafios do dia a dia. Por isso eu desejo a você que a sua mente e o seu coração estejam receptíveis à voz do Espírito, porque a própria palavra de Deus nos adverte, dizendo que se ouvires a voz do Espírito de Deus, não endureçais o vosso coração. Pois é, nós temos tudo aprovisionado para nós. Tudo que o ser humano necessita para o seu abastecimento, o seu suprimento, os seus cuidados, estão tudo aprovisionado. Mas, como falei na última live, que é a nossa gestão que determina os resultados. E como nossa vida é tridimensional, temos que ter cuidados para cada área, cada dimensão, cada área da vida. Nós somos uma tricotomia, o que é visível é o corpo, mas temos uma alma que é a nossa faculdade, a nossa razão, e nela estão as vontades, e nela também a gestão. Mas temos o Espírito, o lado eterno. No Espírito está a nossa existência, está o desígnio, está a conexão com o eterno, está a nossa eternidade. E à medida que nós vamos cuidando, sabendo disso e monitorando, administrando, nos preparando, com certeza, a área que melhor se cuida, melhores resultados ela deixa. Então já falei sobre a necessidade de estarmos alimentando o nosso espírito, a necessidade que temos de corrigirmos a nossa alma, pois a nossa alma é ela que sofre o impacto de vibrações, o impacto de espíritos, o impacto de forças espirituais, de forças mentais, intelectuais, que sofre todo o impacto desse mundo espiritual que é invisível, mas que deixa resultados visíveis. E temos o nosso corpo, que é a alma que administra, mas a alma ela precisa estar debaixo do fortalecimento espiritual. Então, no nosso espírito está a nossa consciência. Na nossa consciência está o senso de valores, está os medos, estão os limites, estão os projetos. Exato. Então, uma coisa interessante, todos os seres humanos, eles têm sonhos, eles fazem planos, eles projetam a vida, a maioria começa, e de todos que começam, a maioria não termina, não consegue concluir, não consegue chegar lá. Por quê? Porque não cuida bem da sua mente. E a mente é a nossa porta de entrada. Então a mente, ela é como que o nosso coração espiritual. É como que a gestora, ela que dá ordem. E se você não cuida da sua mente, infelizmente, se vive consequências. Porque escolhas e decisões determinam, e circunstâncias apenas levam. Então, se você não
toma uma posição de melhorar, de se preparar. As circunstâncias do dia a dia vai lhe levando, vai lhe construindo, vai lhe moldando. E aí não adianta reclamar, porque há tempo determinado por Deus para todo propósito. Há o tempo de plantar. E justamente quem não descobre qual é o tempo de plantar, de semear, o tempo de se preparar, o tempo de fundamentar as coisas, passa esse tempo. E uma coisa interessante, e quando passa o tempo, até mesmo da semeadura de uma nova cultura, e se você depois tentar semear aquela cultura numa estação errada, não vai ter os mesmos resultados. Assim é a nossa vida. Por exemplo, desde que se desperta para a vida, por isso que é responsabilidade dos pais ensinarem os filhos, oportunizar aos filhos a escolaridade, educar os filhos em casa, porque educação é em casa que se dá, ensinar os filhos a respeito da fé, a respeito de valores morais, a respeito de princípios privados da individualidade, da família, a respeito dos direitos, até onde vai o meu direito, até onde vai o direito de cada um. Então, quando se perde o tempo de fazer isso, é um atraso, mesmo que lá na frente a pessoa se acorde depois já de muitos quilômetros de estrada e de muitas décadas vivida, até a pessoa pode querer aprender, mas não terá os mesmos resultados se tivesse semeado na hora certa, na estação certa, aquilo que é próprio da fase, da idade. Então a gestão da vida, e se nós olharmos essa heterogeneia social que existe, essas heterogeneias intelectuais que existem, essas heterogeneias materiais que existem, é resultado de gestões diferentes. É resultado da gestão do próprio tempo. É resultado da maneira diferente de olhar para a vida. Porque a pessoa prudente, ela não deixa para amanhã o que deve ser feito hoje. Então, não adianta nós agora ficar trabalhando, só condenando as consequências. Vamos examinar as causas. Vamos, pelo menos, pelo bom senso que se está tendo, com os aprendizados que se está recebendo, vamos salvar a nova geração. Vamos reeducar, vamos nos reconstruir, vamos construir. Por exemplo, eu ouço muita interrogação, muita pergunta sobre filhos. Criar filhos hoje, com o mundo que está, a maneira que esse mundo está, pensar em filhos para botar nesse mundo, pois é, esse mundo é resultado dos filhos que os pais botaram. Filhos não preparados, não ensinados, não educados. Filhos que não aprenderam o limite, que não aprenderam nem o valor de cada coisa, que foram sustentados já na maioridade sem saber o valor de 1 litro de leite, de 1 quilo de feijão. Então vamos pensar diferente. Que filhos nós estamos dispostos a botar nesse mundo? Não adianta acusar o mundo. O mundo é a soma das pessoas que vivem nele. E agora, o mundo é o culpado. Não. Ofereça algo melhor para a sociedade. O ser humano é um produto humano para humanos. Que aprendamos a oferecer e a ser um produto melhor, porque aonde reina melhores produtos, as coisas ali aumentam o seu valor,
seu significado, sua importância, a sua demanda. Aquece o mercado, aquece a economia, aquece a sociologia. O mundo social se torna uma sociedade benéfica, boa de viver, uma comunidade abençoada. Então, não pense, não dá para colocar filhos no mundo da maneira que está. Claro, o mundo da maneira que está é resultado da maneira que cada pai, cada mãe, cada família entregou seus filhos, preparou seus filhos para esse mundo. Esse mundo é a soma dos resultados de cada casa, de cada família. Isso é gestão. Mas há tempo para mudar esse quadro. Há tempo sim. E esse quadro poderá sim ser mudado. Vamos criar uma nova geração. Se está ao seu alcance, faça algo melhor. Prepare melhor os seus filhos para que aonde eles vão, eles levem algo melhor. E trabalhar o valor do bem, porque a própria palavra de Deus nos dá uma garantia que o bem vence o mal. A prática do bem vence o mal. Não adianta brigar contra o mal se não tem um bem para substituir, se não tem algo melhor para oferecer. Porque na vida tudo é uma substituição. Enquanto as pessoas não se tornarem melhor, nada irá melhorar ali fora. Isso em todas as áreas, tanto na economia, quanto no meio social, quanto nas igrejas também. Todo mundo sonha por uma igreja melhor. Seja melhor, você é uma igreja. E você, como igreja pessoal, unindo-se a mais pessoas, você vai formar uma média. Então as igrejas estão mal, não por causa da visão da igreja, mas daqueles que fazem parte e que vivem uma vida sem muito compromisso com Deus. É dessa maneira. Comece a descobrir. Não adianta só agora mostrar erro. Isso até faz parte de um sistema religioso omisso, alheio de frutos, fora de princípios. Mas nunca é tarde. Não desista, faça a sua parte. Ninguém faz. Bom, a salvação é pessoal. Se as pessoas não querem serem salvas, não valorizam a salvação, eu também agora vou desdenhar a salvação, vou desvalorizar e vou jogar fora? Não. O relacionamento com Deus é pessoal. A lei da semeadura funciona como algo muito pessoal. É o que você planta, é o que você semeia, é que vai construir colheitas para a sua vida. Não será o que os outros semeiam. Eu, como líder, ensinei a igreja e não abro mão desse princípio de orar pelas autoridades, de abençoar. E nós tivemos nesses últimos 30 anos aí muito desvio nos governos, muitos valores invertidos, muitas ideologias erradas, muita institucionalização de abominações. Mas a minha parte eu faço, eu abençoo. Agora, porque eles aprovam pecado, ele vai deixar de ser pecado? Agora, porque a lei aprova coisas abomináveis, vai deixar de ser abominável? Não, vai continuar, porque nós estamos acima de tudo e principalmente abaixo das leis de Deus.
Você que tem um lugar onde você recebe ensino da palavra, um dia os ensinos que você recebeu serão passados em revista. Você que traz de sua família bons legados, bons princípios, boa herança, também vai ser passado em revista. Naquele dia, no dia em que cada um terá que prestar conta dos resultados de sua vida terrena, não vai ter como se desculpar. Deus, eu me rebentei, eu me desviei porque não tinha. Não, é porque não soube aproveitar as oportunidades. Tudo o que cada ser humano necessita para a vida, tudo o que cada um que é chamado, que há um propósito divino para a vida dele e que ele necessita para o desempenho e o cumprimento desse propósito, Deus o tem oportunizado. Preparo, dando oportunidades para a pessoa se qualificar, melhorar, desenvolver. Então não vai ter naquele dia desculpa. Não, eu não sabia. Não, eu não tive oportunidade. Não, ninguém me ensinou. Quero te dizer, Deus já lhe deu um parâmetro de avaliação, a sua consciência. O ser humano sobrevive sozinho, desde que respeite a sua consciência. Na sua consciência, na nossa consciência, está o senso de valores. Está um sinal, está uma manifestação de aprovação ou rejeição. Pode ver certas coisas que talvez você nunca tinha visto, mas você se deparou ou foi praticar, a consciência deu um sinal. O que é isso? É o espírito seu, que é a sua consciência. Ele se torna a lâmpada do Senhor, que vai dar sinal, que vai iluminar, que vai confirmar se é bom, se é proveitoso, lhe dando paz. E se é maligno, perigoso, destrutivo, vai lhe tirar a paz, vai lhe deixar inseguro, em conflito, em guerra, e um desconforto interior muito grande. O ser humano não tem desculpa. Não tem. Nós temos muitos exemplos na Bíblia. E está, inclusive, bem atual, que até está rodando aí uma novela chamada Gênesis. Temos a história de José. Tudo que fizeram com José para se livrarem, porque ele, na ingenuidade dele, ele compartilhava os sonhos que ele tinha. Ele compartilhava o que Deus mostrava para ele. E uma coisa interessante, que quando uma pessoa é temente a Deus, que ama a Deus, que é comprometida com Deus, diz a própria palavra de Deus que a intimidade do Senhor é para os que o temem. E temer a Deus não é ter medo de Deus, é ter Deus num alto nível de estima, de honra, de respeito. Então quem tem o temor de Deus tem acesso às coisas do futuro. Deus compartilha o futuro. E José não negociou sua fé. Foi provado. Foi vendido como escravo. Mas o que de um nível de escravidão o transformou ou mudou a situação? Como é que José venceu na vida? Com a prática do bem. A prática do bem vence o mal. A prática do bem é arma de guerra, é força de batalha. A prática do bem lhe dá poder espiritual. A prática do bem promove sua vida. Isso é gestão. A minha vida também teve uma história
que só quem me acompanhou ou quem leu o meu livro, Quando Florescem os Troncos, é que sabe disso. E hoje eu não me vitimo pelo que eu passei, pelas rejeições, pelas maneiras de privações que eu passei na minha adolescência, na minha infância e adolescência. Hoje eu agradeço a Deus, porque foi isso que me ensinou. Foi justamente na hora da luta, da dificuldade, que a gente conhece a fidelidade de Deus, que a gente confirma a veracidade da palavra, que a gente aprende e já começa a desfrutar de experiências de um Deus que nos adota como filho e que assume a nossa vida e que guarda-nos, protege-nos e projeta-nos. É dessa maneira que nós vamos administrando. Então, meu querido, minha querida, você pode criar a sua história. Você primeiro deve, segundo, você pode. Porque aquilo que Deus designou, Ele já aprovisionou o que você precisa para cumprir o desígnio. Aquilo que Deus colocou como plano, Ele criou a provisão para que aquele plano se cumpra cabalmente. Paulo fala isso aos Efésios, capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda a sorte de bênção espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E olha como ele completa dizendo: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, e nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Então ele aprovisionou a bênção e toda a sorte de bênção que você precisa para cumprir o seu chamado, a sua missão, o seu desígnio. A gestão é sua. A graça é dele. A orientação lhe dá, mas a prática cabe a cada um desenvolver. E o que faz a diferença são as práticas. As práticas que cada um desenvolve como cultura é o que soma crédito, resultado, é o que constrói o futuro de cada um. Não só terreno, mas na eternidade também. A palavra está boa, mas o falar só não resolve. O que resolve é o que de fato e de verdade praticamos. São as obras que vão dizer o que praticamos, pois elas falarão quem o praticou. Deus abençoe. Até quarta-feira, que continuaremos o assunto, mas tenha uma boa gestão do seu tempo, de suas capacidades, de cada área. Procure ter uma visão mais ampla. Não fique focado só no espiritual, ou só no material, ou só no social. Não. Equilibre. A vida espiritual sem a social e material não vale nada. A vida material sem o social e o espiritual também não vale nada. A vida social sem condições materiais e sem uma vida espiritual sadia também não adianta. O máximo que poderá ter algum momento de
desfrute é na vida terrena. E se nós esperarmos em Deus só para essa vida terrena, somos uns infelizes e desgraçados. Porque se você não se prepara para a eternidade, você não está usando a graça que Deus derramou e que Deus lhe oportunizou também. Deus abençoe.